E eu aqui, e hoje nós vamos falar sobre Resistência, filme de 2023, dirigido pelo Gareth Edwards, que também é o diretor do Godzilla 2014 e lá do Rogue One, né? No Godzilla que ele realmente começou a ganhar alguma proeminência por diversas razões, mas isso não vem ao caso aqui para esse filme quando eu for fazer a análise dos Godzillas, né? Aí eu vou chegar nisso. Mas por enquanto, eu peço para você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá. Bom, Resistência, né? Sobre o que é esse filme? Você acharia que é um grupo rebelde resistindo contra uma grande tirania? E mas o contexto do filme não é bem esse, né? Aqui, os robôs, eles desenvolveram consciência e iniciou-se uma guerra com os humanos. Essa guerra já se estende por muitos anos, tanto que os humanos criaram uma tecnologia melhor, assim, que é uma nave que fica flutuando e faz bombardeios normais. Eu, sinceramente, não entendo por que essa nave é tão especial, eu já vou comentar mais sobre isso. A gente acompanha o Joshua, e o Joshua era um cara infiltrado entre essas caras, mas entre as pessoas, né, robôs, entre os robôs, só que junto com a Maya, que é uma das maiores desenvolvedoras desses robôs. O que é meio esquisito, assim, porque num padrão normal desse tipo de história, geralmente os robôs já se autodesenvolvem sozinhos, por exemplo, como tem no Animatrix. Mas aqui não é o caso, aqui ainda os humanos ainda precisam desenvolver os robôs, que também são caçados e ao mesmo tempo são livres, é meio estranho. Mas tudo bem, eu vou ignorar esse fato que é meio peculiar aí desse filme. E tudo bem, ele tá ali infiltrado, só que ele é casado com a pessoa que ele tem que matar. Acontecem coisas, os dois se separam, né? Provavelmente, aparentemente ela morreu. E o filme segue daí enquanto ele continua em operações caçando esses robôs. Diferente de outros filmes, né? Aqui tem aquela abordagem de os robôs serem iguais a humanos mesmo, não é como, por exemplo, o robô, em que é muito distinto ainda, né? Apesar das expressões faciais ainda são bem distintos. Aqui não, aqui os humanos e os robôs são a mesma coisa, com exceção, né? Claro que dá pra ver porque os robôs eles têm um buraco na cabeça aqui com pedaços de metal ali nessa parte. O que é um design que começou a ficar repetitivo. Eu sinto que vários filmes têm essa vibe de design. Eu não sei porque eu acho que é porque os robôs modernos têm alguma coisa com isso, mas é estranho que seja tão repetitivo essa ideia, mas tudo bem, né? Aqui tem isso e o filme parte daí. Tudo bem, esse tipo de história sempre tem aquela, digamos assim, aquele reflexo na realidade de grupos oprimidos e tudo mais, né? E só que assim, 2023 já estava começando o boom das IAs, então não sei se as pessoas agora vão interpretar desse jeito tanto assim, e mesmo antes, assim, porque, por exemplo, o Asimov, ele falava já do perigo de IA, ou de regras de IA e tudo mais, há muito mais tempo do que qualquer outra coisa, então eu vou levar esse filme mais pro lado, aqui nessa análise, né, a propósito dessa análise, eu vou levar mais pro lado de que a gente tá falando de fato de inteligência artificial, e menos pro lado dessa alegoria que de fato existe ali, de grupos oprimidos. Só que no filme tem um pouco de condescendência, como eu falei, os humanos ainda constroem os robôs, assim, os robôs são livres, mas para os robôs serem robôs eles precisam do humano para existir, e ao mesmo tempo a Maya, por exemplo, que é a criadora de vários desses robôs aí que estão livres, ela deixou neles um código que impede que eles façam mal para ela, ou seja, podem ser livres, mas não tanto assim, então é meio esquisito esse conceito todo, né? Mas tudo bem, né? Partindo daí, a gente tem aí, como eu comentei, os humanos eles criaram uma tecnologia ali para ajudar a destruir os robôs, né? Não vou chamar de androids, né? Vou chamar esses daí de androids. Eles criaram essa tecnologia para destruir os androides. É uma nave que fica voando assim em órbita baixa, na verdade até dentro da atmosfera, na maior parte do tempo. Dá a impressão que é dentro da atmosfera, mas às vezes dá a impressão que é em órbita baixa, é meio esquisito. Então ele não tá no alcance, não tá tão longe assim. E ele acaba fazendo bombardeios. Eu não entendi, eu sinceramente não entendi qual que é a vantagem dessa nave para qualquer outra. Eu não entendi. É só uma nave que faz bombardeios e é isso. Assim, bombardeio por bombardeio, dá pra fazer bombardeio com qualquer merda. Então não faço a menor ideia do porquê a necessidade dessa nave. Essa nave provavelmente existe mais no filme, do ponto de vista estético do filme, para ser um símbolo dessa opressão toda, né? Mais do que um negócio prático, porque não faz sentido nenhum. Beleza, né? Se tivesse realmente no espaço, na PQP, que você não pode nem ver, ok.
mas não tá. Ele tá, tipo, dá pra ver o negócio e provavelmente com mísseis razoáveis dá pra acertar. Então é meio esquisito daí. E o plot sim, gira em torno dessa nave. E o plot também gira em torno da Maya, né? Ali, a criadora, né, dos robôs e tudo mais. Não é segredo nenhum, então assim, você vai descobrir isso bem, essas coisas que eu comentei até aqui bem rápido. E ao mesmo tempo, o Joshua encontra uma criança, e essa criança aí tem habilidades diferentes ali, digamos assim, uma tecnocinese, né? Ela controla máquinas de um certo modo. De novo, ela continua entrando naquele paradoxo aí do filme que ele fala sobre a individualidade das máquinas, dos androides e como eles têm suas próprias personalidades e tudo mais, mas ao mesmo tempo depende do humano para fazer o negócio. Então, assim, é meio, né, que negócio ele tem essa mensagem, mas é muito condescendente. Por outro lado, aí agora quando a gente vai pro filme em si, o filme tem muitas cenas de ação, né, com muitos efeitos especiais, né, por causa dos androides e tudo mais. Algumas delas são bem interessantes, outras são meio bobas. Então, você vai ter uma cena na ponte lá que vai ficar bem famosa, que você vai ver ali, que tem a ver com um robô que explode, em que a ideia é muito boa, mas ela é meio entroncada, assim, parece que eles querem fazer alguma coisa, mas não faz. Eu não quero dar tanto spoiler assim, mas basicamente o robô para no meio do caminho um momento, mas depois ele vai. Sei lá, eu acho que o filme é muito pouco decisivo no que ele quer fazer, entende? E essas cenas de ação, de uma forma geral, são razoáveis. Mas eu não acho que tem nenhuma que seja marcante. Que eu olho assim, nossa, essa cena aqui ficou louca. Não, nem do ponto de vista estético, assim, nossa, isso aqui ficou muito louco. Acho que a cena da ponte ali com coisas explosivas deve ser a mais interessante. E é basicamente isso, né? A gente tem, é claro, a partir de um certo momento do filme, a necessidade de atacar ali a nave. E bom, é tudo razoavelmente clichê. Assim, o protagonista é clichê enquanto ele não gosta dos androides. A vilã barra anti-heroína, barra anti-vilã, digamos assim, na figura da Maya, anti-vilã, vai. Ela também meio que tanto faz, né? É um estereótipo de personagem muito comum, né? E quando eu falo comum, não quer dizer que seja necessariamente ruim, mas eu quero dizer assim, ela é comum e ela não tem um diferencial pra você pegar assim, não, isso aqui é muito diferente nisso aqui, isso aqui é uma coisa única desse filme. Não é. Assim, ela é aliada das máquinas. Acho que a única coisa única é essa condescendência do roteiro das androides não poderem construir outros androides simplesmente, não precisar de nenhum humano. É meio estranho essa questão. De novo, é resistência, só que é resistência de uma humana que está construindo androides para que os androides existam, para que mais humanos construam mais androides. Então, assim, muito dependente dos humanos, como eu comentei, né? Então, não funciona, mas funciona meio que não muito, né? Né? Mas a trilha sonora do filme ela é previsível, né? Aquele negócio meio glorioso e tudo mais, mas ao mesmo tempo sem nada que pra mim seja marcante, né? E não interrompe nada da experiência. A experiência funciona muito bem durante o filme todo, não tem nada terrível em relação a isso. Então, as atuações também, eu tenho que dizer que elas partem do ok para o muito bom. Então não tem nada que seja horrível. É ok ou muito bom. Tem momentos que são realmente interessantes. Mas alguns momentos, como eu comentei, ele tem essa coisa muito clichê assim, em vários momentos. Inclusive no clímax do filme, é um clímax muito... Ah, que legal, nossa, bilionésima, 300ª vez que acontece um negócio mais ou menos assim. E não é terrível, como eu falei. A questão é que você sempre tem que ter alguma coisa única para diferenciar. O clichê em si não é ruim. Nenhum clichê é ruim. Contanto que tem alguma coisa que... Né, algum spin, né, alguma curvinha, algum negocinho diferente. Eu acredito que não tem, sabe? O filme não é ruim, o filme é interessante. Mas dito tudo isso, então o veredito para Resistência, filme de 2023, é um 7 de 10. É um 7 de 10. É um filme que tem uma mensagem, assim, uma ideia interessante, né? O ponto que ele quer trazer é interessante. Mas ele é muito condescendente com ele. A direção toda é muito competente, só que não é nada surpreendente. Então, um 7 de 10. Eu acredito que é um filme que vale a pena pra você assistir, principalmente se você gosta de filmes de ficção científica, embora ele não vai te trazer nada que exploda sua cabeça, nem nada assim. É um filme competente.
nesse sentido. Então, se tiver gostado do vídeo, por algum motivo, razão ou circunstância, eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. E comenta aí o que você acha de Resistência em 2023, se você assistiu. Comenta aí o que você acha do filme. E o que você acha desse gênero como um todo, né? O gênero aí de máquinas que estão se rebelando e tudo mais. E a gente vai falar mais sobre filmes do tipo aí com o passar do tempo, né? Então, é isso aí. Valeu e até mais.